Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. E todos nós sabemos que a Santa Ceia, ela é um ato memorial. Nós celebramos a Santa Ceia em memória de Jesus Cristo. Em memória do sacrifício substitutivo que Ele realizou na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus, Ele é substitutivo porque Ele morreu no seu lugar. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no nosso lugar. E a celebração da Santa Ceia, que foi uma determinação de Jesus Cristo, que nós a celebrássemos até que com Ele nós estivéssemos para todo sempre, nós a fazemos em memória de Jesus Cristo. É necessário que quando nós celebramos a Santa Ceia, nós venhamos a levar o nosso olhar para o passado, para 2000 anos atrás, através das páginas da Bíblia, e a gente venha a entender a profundidade do sacrifício de Jesus Cristo. Há uma passagem na Bíblia que nós vamos trabalhar sobre ela, vamos meditar a respeito dela, que vai nos mostrar um dos grandes e essenciais momentos que aconteceu quando da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós já cantamos sobre esse evento hoje aqui. Quando nós cantamos sobre o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Nós vamos meditar nesta noite sobre o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E nós vamos ler em Mateus capítulo 27, versículos de 45 a 51. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, e naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Essa narrativa que nós encontramos em Mateus, ela se repete, é claro, nos outros evangelhos sinópticos, ou seja, se repete também em Marcos, se repete em Lucas. E ela mostra para mim e para você um dos maiores simbolismo e também um dos maiores fenômenos que aconteceram quando da morte de Jesus Cristo. É necessário que nós entendamos bem esse véu que foi rasgado. Porque esse véu que foi rasgado, ele muda a perspectiva da nossa vida espiritual, ele nos leva à maior das dimensões que nós podemos viver na nossa vida espiritual. Tem muita gente que leva uma vida espiritual medíocre porque não entendeu o véu que foi rasgado. Tem muita gente que leva uma vida espiritual de mesmice, modorrenta, essa que é a verdade, porque não entendeu ainda o véu que foi rasgado. Infelizmente, como eu mencionei hoje aqui no Abrindo da Bíblia, as pessoas ouvem a Bíblia, mas não escutam. E a própria palavra de Deus fala sobre isso. Elas olham, mas não conseguem enxergar. E tudo que na Bíblia há é necessário que nós mergulhemos na necessária profundidade para que nós possamos tomar posse das promessas e mudanças que existem naquilo que a Bíblia está declarando para nós. Esse véu, queridos, eu gostaria que você compreendesse que ele foi originado, a origem dele está lá na origem do tabernáculo.
Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles acamparam durante 1 ano nas proximidades do Monte Sinai. E ali Moisés recebeu a lei do Senhor, recebeu as tábuas da lei, recebeu, enfim, todas as outras leis que compunham o livro da lei, o livro das alianças. E ele recebeu de Deus também a determinação de construir um tabernáculo. E esse tabernáculo foi especificado por Deus em todas as suas medidas materiais, forma de organização, a disponibilização das mobílias que iriam estar no interior desse tabernáculo. Deus deu tudo na exatidão que ele queria que fosse realizado a Moisés. Desde as medidas exatas, aos materiais, a disposição, a organização, a forma em que o culto, ou seja, a adoração a Deus se realizaria, com detalhes, mas detalhes que são essenciais para a nossa vida espiritual. E como todos nós sabemos, aquele tabernáculo, e tabernáculo significa habitação, ele se dividia em 3 partes: o átrio ou pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, também chamado santíssimo, santíssimo. No átrio, nós sabemos, e se você não sabe, procure se informar, porque os seminaristas, todos eles sabem, no átrio existia o altar de bronze, que era o altar do sacrifício, aonde os nossos pecados eram julgados, literalmente aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, e a pia de bronze que aponta para a palavra de Deus. Eu já mencionei aqui, numa aula anterior, no Abrindo a Bíblia, que a pia de bronze, ela era o único móvel que não tinha medidas especificadas por Deus, mas sim o material. Era um espaço aberto, grande, onde os sacrifícios eram realizados pelos sacerdotes. Todos os homens que iam àquele santuário, eles só poderiam se aproximar de Deus através do sacrifício de animais, porque era assim que os seus pecados eram cobertos. Era o sacrifício substitutivo. O animal substituía aquele homem naquele sacrifício, porque o pecado dele literalmente merecia a morte, mas quem era morto era o animal. E o derramamento de sangue e o holocausto apresentado a Deus como uma oferta de expiação possibilitava então o perdão desse pecado. Logo depois, no tabernáculo, nós nos depararíamos com um véu, o véu que separava o átrio do lugar santo. Enquanto aqui no átrio, todos os homens judeus circuncidados com mais de 12 anos tinham acesso, aqui já no lugar santo, somente os sacerdotes tinham acesso, e ainda assim, depois quando você vai lendo a Bíblia, você descobre que esse acesso era mediante sorteio, ele adentrava aquele local para fazer a manutenção do candelabro, que ficava ali dentro. O candelabro, aquela peça de ouro com as suas 7 hastes, ele precisava fazer manutenção, porque havia pavio, era necessário também azeite como combustível para poder consumir o pavio e iluminar aquele local. Ou a substituição dos pães da proposição, que ficavam na mesa dos pães da proposição. E depois, queridos, no final do lugar santo havia um outro véu. E esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, e somente um homem, uma vez por ano, e este homem era o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia chamado dia da expiação, que nós chamamos, ou melhor, os judeus chamam hoje de dia do Yom Kippur, que ficou famoso por causa da guerra do Yom Kippur. Todo mundo já ouviu falar da guerra do Yom Kippur, que foi a guerra em que o Egito foi tentar reaver o canal de Suez, que havia sido tomado pelos israelenses na guerra de 1967, mas isso é conversa para seminário, não é conversa para nossa pregação. A despeito dessas guerras terem sido miraculosas. Quando você estuda a história dessas guerras de Israel, você vê a mão de Deus estendida poderosamente, nos relatos, inclusive, dos soldados inimigos, que viram anjos guerreando a favor de Israel. É algo sobrenatural. É claro que a imprensa comum não vai deixar isso chegar até o seu conhecimento, mas os relatos oficiais mostram isso, até mesmo do lado egípcio.
Mas, queridos, o dia do Yom Kippur era o dia da expiação. O sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício por si próprio, pelos seus próprios pecados, sacrifício pelos pecados nacionais, ou seja, de Israel, e ele entrava com sangue, prestem atenção, ele entrava com sangue, e entrava também com incenso, no lugar santo, e quando ele chegava diante do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele com o incenso, porque ali estava o altar do incenso, ele adentrava aquele pesado véu e chegava então diante da Arca da Aliança e do propiciatório, que era onde Deus se manifestava ao povo. Ele aspergia sangue para se tornar aceitável a Deus. O tabernáculo era o local, e foi durante mais de 3 séculos, onde o povo de Israel adorou a Deus. Por volta do ano 1000, logo depois de Davi, Salomão construiu o templo chamado Templo de Salomão, na cidade de Jerusalém. E aquele templo tinha o átrio nos mesmos moldes, tinha também o lugar santo e o lugar santíssimo, e os véus e os mesmos móveis faziam parte daquele templo. Esse templo veio a ser destruído por Nabucodonosor, quando levou o povo cativo para a Babilônia por volta do século 7º a.C. E aquele templo foi destruído, mas foi reconstruído por Zorobabel. Logo depois dos 70 anos em que eles começaram a retornar para Jerusalém destruída. Eles reergueram o templo. E aí nós vamos dar um salto de mais de 500 anos e chegamos à época de Jesus Cristo. Quando este templo tinha sido embelezado por Herodes Agrippas I, porque este homem foi um rei colocado pelo Império Romano, o povo judeu não gostava dele, e ele, numa tentativa de agradar o povo, resolveu embelezar então o templo da época de Jerusalém. Muita gente chama de templo de Herodes, é errado. É templo de Zorobabel. Herodes só fez maquiar. É a mesma coisa que você chegar para uma senhora maquiada e dizer que ela é uma outra pessoa. Por mais maquiada que ela esteja, ela continua sendo a mesma pessoa. Ele embelezou, ampliou os espaços ao redor do templo, mas havia ali, separando o lugar santo do lugar santíssimo, um véu tremendamente pesado que tinha 12 centímetros de espessura. Você sabe o que é 12 centímetros de espessura? Era o véu. Não era possível erguer aquele véu sem a ajuda de dezenas de homens para poder colocá-lo no devido lugar, aonde cerimoniosamente ele deveria existir. Este era o véu. A palavra véu significa separar. As noivas hoje, elas usam véu, mas porque é comprido, queridos, é porque mudou de direção. Na verdade, o véu era para cobrir o rosto, então somente isso. Era para cobrir, para separar, e só era descoberto depois que ela casava, como se aí então ela fosse revelada ao seu marido. Só que o véu saiu da parte da frente, foi para trás, e hoje cada dia é maior. As noivas querem véus que vão lá para fora na escadaria e tudo mais, quando na verdade o véu ele veio a ser usado para cobrir o rosto, como Moisés, por exemplo, usou um véu quando ele desceu do Monte Sinai, trazendo as tábuas da aliança. O seu rosto brilhava de tal forma que o povo não conseguia olhar para ele. Ele tinha que cobrir o seu rosto com um véu. A palavra véu significa separar. E então, queridos, o trono de Deus, o local onde Deus se manifestava ao povo, e o povo se tornava propício, aceitável a Deus, era o lugar santo dos santos, o Santíssimo. Havia uma separação, não tão somente uma barreira física entre Deus e os homens. Não era possível qualquer indivíduo acessar a Deus. Aquele véu separava. Ai do homem comum, mesmo que fosse um sacerdote, que tocasse naquele véu, ele era fulminado. Nós também estivemos separados de Deus totalmente, impossibilitados de acessar a Deus. Muita gente ainda acha que está impossibilitado de acessar a Deus, por isso que buscam entidades, buscam ídolos, buscam uma série de intermediários que ainda estão separados por esse véu.
Mas a boa notícia que a morte de Jesus Cristo trouxe, e é só por isso que eu e você podemos ser salvos, porque se o véu permanecesse, a separação entre Deus e os homens continuaria existindo. Literalmente é que o véu se rasgou. O véu se rasgou. A Bíblia diz para a gente, Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que aquele véu nos lembrava que nós estávamos excluídos, todos nós. Todos nós. O único que acessava era o sumo sacerdote, mais ninguém. Nós éramos impossibilitados, estávamos excluídos. Romanos 3,23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aquele véu simbolizava a minha exclusão, a sua exclusão. Aquele véu simbolizava que nós jamais teríamos condições de entrar na presença de Deus, que não havia possibilidade por dinheiro, que não havia possibilidade por importância social, nenhum governador poderia acessar, tão somente um sumo sacerdote. Nenhum de nós teríamos acesso, excluídos, todos nós estávamos excluídos da possibilidade de estarmos diante de Deus. O véu separava, obstáculo entre Deus e os homens. O que possibilitou rasgar esse véu, e a Bíblia diz que não foram homens que rasgaram, o véu se rasgou de alto a baixo, porque foi Deus quem rasgou este véu numa deliberação, não porque Ele olhou para mim e para você e achou, finalmente achei alguém que seja justo. Foi por causa da morte de Jesus. Quando a morte foi consumada, quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito, Ele disse, está consumado, ou seja, está consumado o plano da salvação. Está consumado aquilo que Deus preparou para que o homem pudesse se reconciliar com Ele. Aí Deus olha e diz, não há mais separação. Eu aceito o sacrifício do meu Cordeiro Imaculado, do Filho que eu separei para ser sacrificado por amor a este mundo. Eu aceito o sangue que foi derramado para pagar aquela dívida impagável dos nossos pecados. E aí Ele diz, agora através deste Cordeiro, através deste Salvador, Jesus Cristo, não há mais separação entre Deus e os homens. Nós passamos a ter acesso livre a Deus. Mas o acesso não se dá por intermédio de santos, não se dá por intermédio de entidades, não se dá por intermédio de homens que foram beatificados ou santificados, não se dá através de seitas orientais. A única possibilidade de acesso a Jesus Cristo que nós, homens e mulheres, temos de acesso a Deus é Jesus Cristo. Por isso que Ele diz que Ele é a porta, por isso que Ele diz que Ele é o caminho, não existe outra possibilidade. Mas o mais triste disso tudo, queridos, é nós muitas vezes entendemos que não há mais véu e continuarmos parados diante do véu. Isso que é o mais triste. O mais triste disso tudo é você ver pessoas aceitando Jesus como Salvador, frequentando a igreja e que continuam perplexas, paradas diante do véu. O plano da salvação através de Jesus Cristo fez foi rasgar o véu. O que Ele fez foi abrir a porta. Tem uma canção que eu gostava muito da harpa cristã. Aliás, não gostava, porque ela continua existindo, que diz assim, Ele nos abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Ele abriu a porta. Agora, uma porta aberta é nada se você não entrar. Você chega na minha casa, toca a campainha, eu abro a porta. E muita gente eu abro a porta e não entra. Eu não deixo, por exemplo, o cara da lavanderia entrar na minha casa. Eu não deixo, por exemplo, o jardineiro entrar na minha casa. Não tenho o que fazer lá, o que ele vai fazer na minha casa? Eu abro a porta e digo assim, pois não. E do lado de fora ele permanece. Ou você abre a porta e manda todo mundo entrar.
E quantas vezes, queridos, a porta, você chega em determinado local, a porta está aberta, e o que você faz? Você vai e entra. Nós estamos encarcerados, e essa figura eu gosto muito de ter na minha mente. Nós estamos encarcerados, nós estávamos presos. Imagina uma cela, hoje já foi mencionado aqui um presidiário, imagina uma cela, você ali dentro. O sacrifício de Jesus fez o seguinte, abriu a porta. Tem gente que vai continuar presa na mesma cela, a porta aberta. Você tem diante de você uma porta aberta, um véu que foi rasgado, e você continua sendo a mesma pessoa. Você não muda seu caráter, você não muda sua personalidade, você não alcança as bênçãos de Deus, a sua vida continua sendo triste, os seus problemas continuam sendo imensos, você continua naufragando num mar de lágrimas, nada muda. Por quê? Porque você não atravessou o véu, porque você não atravessou a porta. Você está esperando que Deus venha estender a mão e te arranque a força, não vai acontecer. Nós precisamos exatamente isso, decidir atravessar o véu, senão você vai ficar diante de um véu rasgado, senão você e eu vamos ficar diante de uma porta aberta, e não vai ter mudança nenhuma na nossa vida, não vai haver transformação, não vai haver salvação. Muitas pessoas estão na igreja diante de véu rasgado, muitas pessoas estão na igreja diante de portas abertas, mas estão somente paradas, estagnadas. E se for assim na nossa vida, queridos, não vai acontecer absolutamente nada, nada, nada. A morte de Jesus Cristo rasgou esse véu. 1 Pedro 2,24 mostra para mim e para você. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Em Jesus Cristo morremos para o pecado e vivemos para a justiça, porque nós fomos curados. E aí, nessa morte, acontece esse evento extraordinário. Marcos 15:38. Véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Não haveria possibilidade nenhuma para mim e para você, se Jesus Cristo não morresse. É por isso que a gente celebra a ceia, para lembrar que tem um véu rasgado. Toda vez que celebra a ceia, você precisa lembrar, há um véu rasgado por Deus, diante de mim, diante de você. Há um véu que Deus rasgou, e olhe para mim, com muita sinceridade, você não toma posse das bênçãos de Deus, porque você está parado do lado de fora do véu. Porque dentro daquele local, existem coisas onde é impossível que o sobrenatural de Deus não aconteça. É essa a tristeza para a vida dos cristãos. Por quê? Estão diante do véu orando, orando, orando. Estão diante do véu chorando, chorando. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Nós estamos, na verdade, às vezes até, me desculpa a palavra forte, praticando uma hipocrisia espiritual, mas é como os fariseus. Os fariseus também oravam, queridos, e olha, levantavam as mãos para os céus, orações lindíssimas, que se você ouvisse, talvez você até chorasse, mas estavam do lado de fora do véu. Eu e você que decidimos entrar na nossa vida espiritual, nós é que decidimos. Livre-arbítrio significa decisão, livre-arbítrio significa escolha. Livre-arbítrio significa eu vou escolher ou decidir aquilo que eu quero fazer. E Deus coloca, Álvaro, está vendo o véu? Está rasgado, olha para dentro do véu, está vendo quem está lá dentro? Entra e toma posse. Ah não, Deus, traz para mim, Deus. Eu não quero entrar, porque entrar, sabe, Senhor, tem que abrir mão, tem que mudar, tem que deixar coisas que eu não quero deixar, tem que passar a fazer coisas que eu não quero fazer, tem que ter compromisso, Deus. Traz aqui para mim, Deus, por favor. Só que está lá dentro e vai ficar lá dentro. Por isso que ele diz assim, ele rasgou o véu, ponto. A Bíblia nunca vai dizer que ele puxou você para dentro do Santo dos Santos. A Bíblia nunca vai dizer que a mão poderosa do Espírito Santo veio e envolveu você e trouxe você para dentro do Santo dos Santos. Há cristãos que estão estagnados, a vida espiritual é medíocre. É medíocre. Queridos, olha só, Deus não nos chamou para uma vida espiritual medíocre. Não nos chamou, não. Deus não nos chamou para uma vida religiosa, de cerimônias. Tem pessoas que eu vejo entrar e sair das igrejas, e elas entram e saem e continuam a mesma coisa. Passa ano após ano. E nem na vida comum é assim, porque na vida comum os anos passam, a gente envelhece.
Você vai olhar, tá com cabelo branco, tá mais gordo, tá careca, aquela senhora agora já está com umas rugas, está com umas rugas. Na vida comum é assim. É muito triste você na vida espiritual olhar uma pessoa e ver assim, meu Deus, eu conheço essa pessoa há tantos anos, essa pessoa continua na mesma mediocridade, ou seja, naquela mesmice, ela não muda, ela não quer estar parada diante do Santo dos Santos, está parada diante do véu, por quê? Por quê? Aquilo que eu não podia fazer e você também não, Deus fez, ou seja, abrir a possibilidade, rasgando o véu, ninguém poderia rasgar. Segundo alguns teólogos, para rasgar aquele véu, seriam necessárias algumas juntas de bois, puxando para a direita e para a esquerda, juntas de bois, ou seja, alguns bois exercendo toda a sua força para tentar rasgar o véu de 12 centímetros de espessura. Aquilo que não nos era possível fazer, Ele fez. E a gente não faz aquilo que nos é possível fazer, porque nós queremos comodidade na nossa vida espiritual. E olha só, eu não estou dizendo que você tem que viver num mosteiro, não. Não estou dizendo que você tem que viver enclausurado em uma ordem religiosa. Eu não estou dizendo que você tem que botar umas vestimentas diferentes para que você pareça santo, ou que você tem que botar uma aliança no dedo para dizer que está casado com Jesus. Não é isso não, queridos. Até porque isso é só religiosidade. É pouco. Aquilo que Ele preparou para mim e para você não é religiosidade. É algo sobrenatural. Nós precisamos querer viver o sobrenatural de Deus. Eu quero o sobrenatural de Deus para a minha vida. Eu quero viver enfiado ali dentro do lugar santíssimo. Eu quero sair correndo e atravessar esse véu para tomar posse de todas as promessas que Deus tem para a minha vida. A gente precisa querer. É interessante, a gente se esforça para tanta coisa. Eu conheço pessoas que para se formarem, terem um curso superior, batalharam muito, foram estudar à noite, porque já eram casados, e aí tinham um emprego durante o dia, tinham que estudar à noite, aí fizeram pós-graduação, pessoas que às vezes vieram absolutamente não tinham nada, foram juntando dinheiro para conseguir uma oportunidade, faz um curso aqui, faz outro curso lá. Para isso a gente tem determinação, A gente olha as academias, é claro que tem um monte de gente que está ali só por estar, ou então para poder azarar outras pessoas, mas tem gente aí que tem determinação até demais. Uma vez numa aula de spinning, o cara falou assim, ué, mas a senhora estava aqui de manhã, a senhora voltou? Ela, não, estou aqui até agora. E o cara falou assim, a senhora está aqui há 10 horas? Ela, estou sim. Aí ele falou, haja determinação. É óbvio que essa senhora era fanática, não tinha mais nada para fazer na vida. Mas as pessoas são capazes de passar 10 horas. Nós passamos 2 horas aqui ontem orando, não foi, vamos cantar agora e vamos orar, não, nós dobramos nosso joelho. Quem veio aqui, nós éramos mais de 40 pessoas, quem esteve aqui ontem no nosso jejum, na nossa oração? Nós dobramos nosso joelho às 10 horas e oramos até entregar meio-dia. Tem pessoas que falam, graças a Deus eu não vim, eu não conseguiria orar 2 horas, que pena que você não consegue orar 2 horas, sabe por quê? Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe aquilo que você está deixando de receber de Deus, queridos. A gente é capaz de correr 2 horas, pedalar 2 horas, passar papiando, comer 2 horas. Teve uma vez que nós fomos para um almoço aqui da igreja, na verdade, nós chegamos lá, eram 11 horas que a gente chegou. Meio-dia a gente chegou no restaurante, nós fomos, eu fui embora, já eram 11 e tanto, né, e vocês continuaram lá ainda, o cara estava desesperado já. Porque a gente foi para almoçar, nós almoçamos, tomamos café, jantamos, já estava na ceia, e o pessoal ia continuar, nem sei que horas saíram de lá. Né? Saíram, nem sei que horas. Foram os últimos para variar. Mas aí é bom, pastor, a gente passa. Sabe, queridos, nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para você, e Deus tem coisas lindas para você, e através de você Deus tem coisas lindas para o seu casamento, e através de você Deus tem coisas lindas para os seus filhos, e através de você Deus tem coisas lindas para a sua vida pessoal. Deus tem tantas coisas lindas, maravilhosas. Olha as promessas da palavra de Deus, mas a gente tem que atravessar. Sempre tem uma travessia envolvida, O povo de Israel teve que atravessar o Mar Vermelho, para poder sair do Egito.
E aí 40 anos depois, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Antes da escravidão do Egito, a gente vai ter que ver lá, nós vamos ver que Jacó teve que atravessar o Val do Jaboque. Tem momento de travessia na nossa vida, a gente tem que atravessar, tem que decidir, é isso que eu quero. Não adianta você ficar, mas eu não sei, porque infelizmente hoje as pessoas são programadas para serem indecisas. Eu não sei se eu quero isso, agora eu quero aquilo, mas agora eu não quero mais, eu gosto disso, daqui a pouco eu não gosto mais. E nós literalmente transferimos isso para a esfera espiritual. Queridos, a gente tem que decidir. O véu está rasgado. Nós cantamos aqui, o mar vermelho está aberto. O mar vermelho abriu, mas ninguém flutuou não, queridos. Ninguém flutuou. Estamos flutuando através do mar vermelho. Não precisava abrir o mar vermelho. Era só fazer todo mundo flutuar. Eles flutuaram. O Deus tem poder para abrir, não tem poder para fazer flutuar? O machado de Eliseu não flutuou? E por que ele abriu? Se ele tivesse ficado, olha, o mar está aberto, que lindo, que fenômeno, que sensacional. Olha, vamos tirar muita foto aqui, selfie, mar aberto. Olha, vamos postar agora no Insta. Nessa hora, meus amigos, os egípcios já tinham acabado contigo. Primeira postagem de Instagram que você estivesse falando lá, você já era na mão dos egípcios. Tem que atravessar, tem que ir em frente. Deus abre e a gente adentra. Deus abre e a gente toma posse. A palavra de Deus mostra para mim e para você. Deus rasgou o véu, mas nós precisamos atravessar o véu. Hebreus 10, 19 mostra isso. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, acompanha comigo, hein? Temos plena confiança para ficar sentado diante do véu. É isso que está escrito? Não! Para ficar observando as coisas que estão lá dentro do véu. O que ele diz? Plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olhe para mim, tenha confiança nesta noite e entre no Santo dos Santos para tomar posse daquilo que Deus tem para você. A ceia para lembrar você disso. O véu foi rasgado, entra no Santo dos Santos e toma posse. Vai usufruir da sua vida espiritual na presença de Deus. A vida espiritual é a base de todas as coisas na nossa vida. Se a nossa vida espiritual ela estiver alicerçada, acredite, sua família vai estar alicerçada, sua vida financeira vai estar alicerçada, a sua vida emocional vai estar alicerçada, sua vida sentimental vai estar alicerçada. Ela é a base de todas as coisas. Só que às vezes a gente não alicerça a nossa vida espiritual. Aí ela fica assim, aqui está bom, mas aqui não está. Aí que nem você pisar em terreno que tem lama. Aqui está firme, aí daqui a pouco vai, afundou o pé na lama. Não sei se vocês lembram, no batismo foi do Diego, dia 2 de novembro, nós fomos para Araras e tinha chovido horrores. E nós começamos a passar por uns caminhos terríveis. O carro, toda hora o carro encalhava na lama. Aí a gente tinha que sair do carro e empurrar. Aí daqui a pouco ia bem. Ou não, uma topeia mesmo. Isso aí significa carro sendo empurrado, saindo da lama. Aí, daqui a pouco atolava na lama novamente. Tem cristão que a vida dele espiritual é assim. Hora está firme, hora está lama. Aí fica na lama. Quem gosta de lama, queridos? Minha avó sempre dizia o seguinte: se você tirar um porco da lama e der um banho nele, ele vai ficar limpinho. Solta ele vai voltar para onde? Para a lama. Tem cristão que adora a lama. O que eu vou fazer? Adora a lama. Aí tem um portal, está limpinho, cheirosinho, mas eu quero é lama. Eu vou me esbaldar na lama. Não é isso que Deus quer para mim e para você, não. Deus, ele veio através de Jesus Cristo, seu Filho, porque Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, era o Deus que encarnou, e literalmente para quê? Para limpar a nossa vida. Davi escreve assim, olha, purifica-me com isopo e serei mais alvo do que a neve. Ele não quer ver nada maculando a minha vida. Ele não quer a lama da dor, a lama das lágrimas, do sofrimento. Ele quer me purificar com isopo. Ele quer olhar para você e para mim e ver-nos mais alvos do que a neve. E olha, encarar a neve, queridos, quando tem muito é difícil, porque o sol bate, reflete aquele
branco. Aqui você tem que colocar óculos de sol, porque ofusca. É isso mesmo, Ele quer para você e para mim uma vida em que a gente brilhe tanto na presença dEle. A paz sobrenatural dEle, aquela alegria sobrenatural, aquela felicidade dentro da sua casa, o amor seu pela sua esposa, pelos seus filhos, uma família que vai lutar sim, mas vai ser sempre vencedora. Quando nós atravessamos o véu, queridos, nós vamos ter aflições? Claro que sim, a Bíblia diz, mas também seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você nunca vai ser envergonhado. Eu nunca vou ser envergonhado. Paulo diz isso. Nós podemos ser atribulados, nós podemos sofrer, mas nós seremos sempre mais do que vencedores. O que é ser mais do que vencedor, queridos? É você saber o seguinte, nem começou a guerra, eu já sei que venci. É isso que é mais que vencedor. Você está lá e fala assim, seja o que for, Diego declarou assim, aconteça o que acontecer, eu estou em Cristo e Ele é a minha segurança. Isso é ser mais do que vencedor. Isso é ser mais do que vencedor. Aconteça o que acontecer, eu sei em quem eu tenho crido. Operando Deus, quem impedirá? Nós somos mais do que vencedores quando nós atravessamos o véu. Do lado de fora do véu, nós continuamos sendo homens e mulheres que precisam apresentar animais a Deus. Degolar animais, derramar sangue de animais, e queimá-los totalmente no holocausto, para sermos aceitáveis a Deus. Ou seja, estamos numa aliança antiga. Estamos vivendo em coisas velhas. Tem muito crente vivendo em coisas velhas, porque se recusa a atravessar esse véu. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. A Bíblia fala para mim e para você que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Olha para mim, queridos, com sinceridade, ontem já passou, é coisa velha. Doeu, foi ontem, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. O amanhã vem cheio da misericórdia de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus. Deus rasga véu e a gente a atravessa. E quando nós entramos, queridos, nós entramos na maior dimensão da nossa vida espiritual. Depois do véu está a maior dimensão da nossa vida espiritual. Está a plenitude de Deus. Depois do véu. Hebreus 10, agora vamos 19 até 22. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo sacrifício de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. O caminho foi aberto por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Entramos, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Então, eu e você, um novo e vivo caminho Ele nos abriu, é novo. O que você está precisando de novidade de vida na sua vida? O que você está precisando de novo na sua vida? Seus problemas já são velhos, queridos. Você está precisando de algo novo. Às vezes, suas dores, suas lamentações, as minhas aflições, as minhas angústias, essas já são velhas. Ele está dizendo o seguinte: há um novo e vivo caminho aberto pelo meio do véu. Está ali, passa do véu que está lá o novo e vivo caminho. E isso só foi possível através de Jesus Cristo. Ao atravessarmos esse véu, nós entramos nessa nova dimensão da nossa vida espiritual. O que tem no Santo dos Santos? O que tem no Santo dos Santos? Só dois móveis. Seminaristas sabem. Quem está no curso médio, então, já estudou tipologia do tabernáculo, sabe tudo. Arca da Aliança, propiciatório. Olha só, aquela Arca da Aliança que você vê aí em campanhas de televisão, que algumas, aquilo ali está totalmente fora da realidade bíblica. Eu acho muito interessante. As próprias igrejas, às vezes, fazem campanhas com a Arca da Aliança e não leem a respeito da Arca da Aliança. Não leem o que a Bíblia fala, como é que é a Arca da Aliança. Aí fica todo mundo querendo tocar na Arca da Aliança, só que aquela Arca da Aliança não é da Aliança. É de outra coisa qualquer.
da aliança padrão bíblico, não é. É só você ler. Aí, agora está no lado errado. Não podia transportar por aqui. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Aí, de novo, ouvem, mas não escutam. Olham, mas não enxergam. Olham, mas não enxergam. A Arca da Aliança, queridos, e eu não vou, é claro, querer trazer para vocês o mesmo estudo de um seminário, mas ela tinha 110 centímetros de comprimento, 70 de largura e 70 de altura. Era um baú de madeira retangular, feito de madeira de acácia, revestido de ouro. E muita gente tem na imagem, quem assistiu Caçadores da Arca Perdida, né? Rise of the Lost Ark, com aquele cara Indiana Jones, que era o Harrison Ford, velho ele aberto agora não dá para mais nem Indiana nenhum dele, só se fosse para bisavô do Indiana Jones. Aqui, correr do jeito que ele correu não dá mais. Aí as pessoas acham que aquilo é a Arca da Aliança. Tem gente que fica assistindo Discovery Channel, onde está a Arca da Aliança? Onde foi oculto esse poder militar? Quem achar poderá controlar, porque que poderes sobrenaturais. Viram a Arca da Aliança. Cara, isso aí é Steven Spielberg, o cara é mestre em iludir todo mundo. Vai lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse diz que a Arca da Aliança nos será mostrada. Se a Arca da Aliança está nos céus, queridos, está lá em Apocalipse, diz que haverá o quê? Que haverá chuva de granizo, que haverá trovões e a arca nos será apresentada, mas não lê em Bíblia, aí fica caçando a Arca da Aliança, aí fica crente assistindo Discovery Channel, ainda vem discutir comigo, pastor, o senhor acha que a Arca da Aliança está escondida pelos alemães? Aí eu conto até 10, às vezes até 20, porque vocês me conhecem, né? Até 20, respiro fundo, e aí eu respondo educadamente. Lá por dentro não é tão bem assim não, né? Mas pelo menos domínio próprio já é frutificação do fruto do Espírito, já estou frutificando, né? Já estou dentro do véu, Por quê? Porque a Bíblia é tão clara em todas as coisas. Por que a gente quer se iludir? Sabe, aquela Arca da Aliança, literalmente que foi dada por Deus. E olha só, você quer, ela era de madeira de acácia, madeira de árvore, revestida de ouro. É claro que essa arca fala da nossa humanidade, porque fala da madeira, mas fala da divindade de Deus, porque ela fala do ouro. O ouro fala da divindade de Deus. Jesus Cristo era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Por isso que ele é a nossa arca da aliança. Ou seja, a nossa aliança com Deus está ali, naquela arca. Ele não é a arca de Noé, ele é a arca da aliança, nossa arca da aliança. E em cima tinha o propiciatório, que era a única peça depois do candelabro, que era totalmente de ouro, ouro batido. E tinha em cima daquela, do propiciatório, 2 querubins, exatamente assim, 2 querubins com as asas voltadas um para o outro, e eles olhavam para baixo, olhavam para a base do propiciatório. E era ali naquela base que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele aspergia o sangue lá do altar do bronze, lá no átrio, ele trazia o sangue e aspergia, e aí Deus se apresentava a ele, aceitava-o e revelava a ele as suas maravilhas. Queridos, você está entendendo o que eu tenho acesso? Eu tenho acesso às maravilhas de Deus. Mas pastor, eu não tenho sangue? Tenho sim. O sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Nós temos a marca do sangue de Jesus Cristo. E aí o véu se rasgou, a gente tem o sangue, e a gente entra com louvor e adoração na presença de Deus, e Ele revela as suas maravilhas. Mas pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo. É um tal de querer ouvir Deus. É um tal de que, eu acho que é muita dublagem na televisão, né? Que fica, eis que eu te digo. Aí eles querem ouvir aqueles efeitos sonoros, fantasmagóricos, porque Deus não pode falar suave. Você fala assim, não, isso não é Deus não. Deus tem que ter uma voz de trovão. Deus tem que, a Bíblia diz que a voz dele é o quê? É como o som de muitas águas. E que é coisa mais agradável que ouvir. É tão agradável que as pessoas botam aquela concha de caramujo, né, no ouvido, para ficar ouvindo o quê? Barulho de onda do mar faz você dormir, queridos. Faz, então. E aí as pessoas querem ouvir uma voz tenebrosa, cavernosa. Já reparou que todas as vezes que alguém vai dublar Deus tem uma voz cavernosa? Meu sogro, por exemplo, ele é sempre convidado para dublar Deus. Sempre, pastor. Porque ele tem aquela voz, né? Queridos irmãos, nós estamos aqui nesta noite. O Marquinhos até tenta, mas não chega perto não. O Marquinhos não chega perto não.
A gente acha, e as pessoas querem ouvir essa voz. Mas você ouve a voz de Deus todos os dias. Você ouve a voz de Deus, você está ouvindo a voz de Deus aqui, não é a voz do pastor Álvaro não, é a voz da palavra dele, adentrando os seus ouvidos, adentrando a sua alma. A gente ouve tudo que acontece, os louvores, Deus está falando com a gente. Ele abre o mar vermelho para a gente passar. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ele está declarando isso o tempo inteiro para mim, mas a gente se recusa a ouvir. Nós precisamos querer conhecer as maravilhas de Deus. Não aceite uma vida por misericórdia espiritual, religiosa, não aceite, comum, não é isso. Eu não estou falando para você, queridos, de uma vida religiosa de fanatismo. Não, fanatismo também não vem de Deus. Faça-se tudo com ordem e decência, é necessário equilíbrio. Nosso Deus é um Deus de equilíbrio, mas o melhor, quando ele fala assim, da paz que excede todo entendimento, quando ele fala assim, lançai sobre mim a vossa ansiedade, quando ele diz assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso é vida espiritual com qualidade, isso é a gente viver com alegria, é a certeza de que nossos nomes estão escritos no livro da vida. Que bendita esperança é essa, queridos, de saber que o nosso nome está escrito no livro. Hoje tinha gente que não tinha o nome nem escrito na sessão que foi votar. Teve gente, mas como eu não sei a sua sessão, a minha sessão aqui na Barra da Tijuca, ficava ali no Veiga da Almeida, ficava numa sala super acessível, virou um labirinto. Você tinha que sair, precisava quase do Waze para você achar dentro do colégio onde é que estava a sua sessão. Dobra para quê? Quem vota ali na 119ª sessão, zona, né, na 129ª sessão, sabe o que eu estou falando. E aí, e teve gente que chegou lá, mas como não? Mas essa é minha, mudou, meu filho, vai ter que procurar. Aí o cara chegou, mas como? Não, mas minha mãe está na cadeira de roda, não posso fazer nada, o nome dela não está aqui. Ele não encontrou o nome dele na zona que ele vota. E eu tenho a certeza que meu nome está escrito no céu, no livro da vida. Essa certeza ninguém tira. Nós estamos dentro do Santo dos Santos. Queridos, nós não estamos concorrendo a eleição nenhuma, porque nós já vencemos através de Jesus Cristo. Nós somos eleitos por Deus. Ele nos escolheu através de Jesus Cristo. Não que ele tenha escolhido Joel, o Gil falando do jeito que está, não vai ser nunca mais escolhido, porque está falando muito durante o culto. Ou Vaguinho, ou Ramon, não é isso não, queridos. Todos nós somos escolhidos para a salvação. Todos nós somos escolhidos. A humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo inteiro, para que o mundo inteiro tenha a possibilidade de se salvar. Quem quiser, através do véu rasgado, que foi rasgado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele entra na presença de Deus. A arca da aliança, o propiciatório está ali. A gente se torna propício. O que é propício? É aceitável a Deus. Você é aceitável, não importa o que você fez, não importa quem você era. Presta atenção, nesse momento, não importa nem o que você fez hoje. Se você está aqui na presença de Deus, se você entrar pelo véu rasgado, se você for diante do propiciatório, você se torna aceitável a Deus. O perdão de Deus é para nós quando nós nos arrependemos. A ceia manda que nós nos examinemos. Examine-se o homem a si mesmo, a gente olhar para dentro, o que é que eu estou precisando melhorar. E toda a ceia, eu me pergunto isso. Eu me pergunto isso não na hora da ceia não, já quando eu estou me preparando para a ceia. Sabe, eu começo, a ceia é domingo, no sábado eu já estou perguntando, Senhor, o que é que eu tenho que melhorar? Estou me examinando. Realmente, eu preciso melhorar nisso daqui. Eu realmente, eu preciso ir corrigir nisso daqui. E a gente vai se examinando, e a gente vai se corrigindo, Hoje, nesta noite, todos nós que estamos aqui, queridos, acredite, nós estamos diante de um véu rasgado. Nós vamos entrar na presença de Deus e vamos conhecer o sobrenatural dele. Eu não sei qual é o sobrenatural que você precisa de Deus nesta noite, mas a ceia não é um momento mágico não, queridos. É um momento sobrenatural de Deus. As pessoas acham que a ceia é uma liturgia, que é uma cerimônia. Não é. A ceia é uma celebração. Eu já vi cegos sendo curados no momento de ceia. E eu sei que eu já fui muito abençoado com milagres de Deus em momentos de ceia. E você também. Porque nós estamos celebrando a morte de Jesus Cristo, o véu que se rasgou, Deus que se tornou propício a nós e nós propícios a Deus, a posse das maravilhas daquilo que Deus tem preparado para nós. Não aceite menos que isso. Dentro da Arca da Aliança, você vai encontrar as tábuas da lei. Não as tábuas que Deus escreveu para Moisés, porque aquelas ele quebrou. Mas Deus mandou ele fazer novas tábuas de pedra. Isso mesmo, gente. Porque para a gente tábua é de madeira.
né? Mas tem tábuas que são de pedra. Tábua é o formato da coisa. As tábuas de pedra. E aí Deus deu para ele os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos estavam dentro da Arca da Aliança. Do lado de fora estava o livro da aliança, com todas as outras leis. No estatuto perpétuo, para lembrar o seguinte, que a aliança que Deus deu estava diante dele. Dentro daquela Arca da Aliança, queridos, tinha um pote com maná. Mas como, pastor? O maná não estragava se guardasse para o dia seguinte? Mas dentro da arca, não. Aquilo que a gente guarda em Deus, queridos, não estraga. Sabe, por isso que foi dito aqui, olha, quando eu guardo as minhas finanças em Deus, olha só, o ladrão não vai roubar, as traças não vão corroer, eu guardei no lugar certo, eu guardei na minha fidelidade com Deus. Bancos quebram, ladrões assaltam, bolsas, elas literalmente caem nos seus índices e empobrecem pessoas, como aconteceu no crash da Bolsa de Nova York em 1929. Pessoas se mataram, estou pobre. Isso quando nós estamos lá diante do Senhor, no Santo dos Santos, e aí nós somos fiéis a Ele nos nossos dízimos e nas ofertas. Ele diz assim: façam provas de mim se eu não abrir a janela dos céus. As janelas dos céus estão abertas nesta noite, neste lugar, para nós clamarmos ao Senhor no Santo dos Santos. Queridos, é uma magnitude tão impressionante aquilo que Deus preparou para nós. E aí dentro tinha uma vara, a vara de Arão florescida. Quando você para e pensa, então olha só, eu sou propício a Deus, Ele me aceita, Ele diz assim, agora olha o que está dentro da minha arca. Olha o que está dentro. A minha aliança, as tábuas da aliança. É para lembrar você, a mim, Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança com você. A aliança aqui no meu dedo, e ela já tem um aro aqui, ó, prata, porque eu já tenho 33 anos de casamento, e aos 25 anos de casamento a gente bota aquele troço, né? Eu quero botar logo diamante. Não, logo não, esperar, claro, né? Mas quero chegar lá. Senhor, devagar, por favor, eu quero chegar lá. Aí eu me lembro de quem? Toda vez que eu olho para a minha aliança. Da Elaine, é claro. Aí a Elaine olha para a aliança dela, lembra de mim. Aí todas as vezes que eu estou ali, Deus olha para aquela estátua e fala assim, Álvaro, eu tenho uma aliança com você. E Deus é fiel. Ele não retirou as promessas que Ele tem com você. Ele não retirou as promessas que Ele tem para as nossas vidas, mas Ele está esperando que nós entremos através do véu no Santo dos Santos, que nós decidamos ser modificados e mudados para usufruirmos destas bênçãos. A bênção de Deus, queridos, a Bíblia declara, traz riqueza e não acrescenta dor alguma. Isso é a bênção de Deus. Ele tem uma aliança com você, você sabe disso, e a aliança é que Ele vai guardar você. A aliança é que Ele vai estender as suas mãos, vai proteger a sua saúde, seu casamento, seus filhos, as suas finanças. Ele é fiel. O salmista declara isso. Porque Deus é fiel de geração a geração. Ele é fiel com você. Tem pessoas que receberam promessas de Deus quando eram crianças. Aí se afastaram do Senhor. Mas se você voltar a atravessar o véu, essas promessas permanecem de fé. Por quê? Porque Ele é fiel. Aleluia. Olha para lá. Deus está garantindo a você, eu serei fiel a você. Nós não somos fiéis a Deus. Porque o homem, infelizmente, é inconstante. Olha, ele está muito fiel a Deus, olha, está mais ou menos fiel a Deus, daqui a pouco está fiel nada a Deus. E é por isso, queridos, que nós somos literalmente como uma onda do mar. Ser humano diz, eu te amo mais que tudo. Tinha uma música muito antiga, que cantava assim, eu te amo mais que a abelha ama a flor. Era tão exagerada que cantava assim, eu te amo mais que o cego anseia ver. Muito exagerada. Por quê? Porque a gente canta, mas não vive. Eu já vi pessoas que, aleluia, estou entregue a Deus, minha vida hoje estão lá fora. Como? Foram deixando de adorar a Deus. Foram deixando de estar dentro do véu. Sabe uma coisa? Eu estou no véu, mas agora, assim, vai lá para dentro. Eu volto. Aí diz assim, eu tenho a semente plantada em mim e ninguém nunca vai arrancar. Já arrancaram. Quando você vê um cristão falando isso, aí eu tenho a semente dentro de mim, não importa quanto tempo eu esteja longe, nunca. Já arrancaram, porque se tivesse mesmo, estava lá dentro. É muita incoerência espiritual, queridos. Nós somos infiéis. A Bíblia manda assim, não deixem de se reunir como igreja, porque quando a gente deixa de se reunir como igreja, a gente vai sair de dentro do véu e vai se afastar cada vez mais longe. Venha para a casa do Senhor adorar ao Senhor, chore aqui, se alegre aqui, mas é aqui que o Senhor está, aqui é a casa dele, aqui é onde o Senhor ordena a sua bênção, hoje para todo sempre, diz o livro de Salmos.
É aqui que nós somos abençoados. Nós precisamos estar na casa de Deus para estarmos dentro do Santo dos Santos. Aí quando você olha para o maná, peraí, maná, eles comeram 40 anos de maná, queridos. Era o pão que vinha do céu, descia todo dia. Aí escolhiam, comiam. Aí agora, será que vai ter amanhã? Tinha. Será que vai ter quarta-feira? Tinha. Será que vai ter quinta? Tinha. Chegava na sexta, pode colher porção dobrada. Para quê? Para você comer sexta, para você comer sábado. E não adianta querer guardar mais não, porque vai apodrecer. Sabe o que significa para mim e para você? Que aquilo que a gente quer e que não vem de Deus, apodrece. A riqueza que não vem de Deus, apodrece. Aqueles planos mirabolantes que não vêm de Deus, apodrece. Mas aquilo que vem de Deus vai ser preservado, porque veio do céu para você, veio do céu sobre a sua vida. É seu, Deus te deu, ninguém pode tirar. Quando Deus dá, ninguém pode tirar, porque Ele é Senhor. Ele está dizendo para você, olha, o maná não vai faltar. Dia após dia, eu vou ser o teu alimento. Ele é o pão que desceu dos céus. É o pão que nós comemos e não mais nós teremos fome. Queridos, isso eu tenho só certeza quando eu estou dentro do Santo dos Santos. Quando eu estou outra vez assim, o véu que separava, já não separa mais. A vara florescida de Arão, quem conhece Bíblia, vamos lá para a revolta de Coré. Da mesma família de Moisés e de Arão, revoltados porque queriam um lugar dele, porque achavam, nós somos tão importantes como ele, nós somos da mesma família, então nós temos também que ocupar o mesmo lugar que ele. Olha para mim, eu não quero lugar de ninguém, eu não quero seu dinheiro. Infelizmente, as pessoas aí no imaginário social falam assim, está dando dinheiro para o pastor, querido, ninguém nunca me deu dinheiro, e até se me derem, eu não vou aceitar. É bom que saibam disso. Eu estou dando aqui um dinheirinho para o senhor. Primeiro que ninguém nunca me deu. Ninguém teve essa generosidade para me dar esse dinheirinho. Em segundo lugar também, se tivesse, eu não aceitaria. Não, olha só, levaram o dinheiro. Uma vez tentaram dar uma joia para a pastora Elaine. Olha aqui para a senhora, é minha de família, eu amo tanto a senhora, pastora, para você, porque querida. Se você quer dar para a oferta, vende e traz de dízimo ou traz de oferta para a igreja. Não, mas eu quero que fique a senhora. Falou, comigo não vai ficar não. Aquela pessoa teimou, botou dentro do envelope. Chegou em casa, a gente achou o envelope, chamou a pessoa no culto seguinte, está aqui de volta. Mas que ofensa, não está aceitando? Não vai aceitar mesmo não. Sabe por quê? A gente não compra favores de Deus com dinheiro. A gente literalmente não compra favores. Nosso dinheiro é muito pouco. Não há dinheiro no mundo que possa possibilitar nós comprarmos a bênção de Deus. Nós somos abençoados quando nós trazemos aquilo que Ele determina que nós tragamos, seja muito ou seja pouco, de acordo com os olhos do mundo, mas Deus sabe exatamente o que significa para cada um. Nós somos honrados. Então, não queira aquilo que você não precisa. Você, querido, não precisa querer a bênção do Rafael. Você não precisa querer a bênção da Andréia. Deus tem bênçãos especialíssimas para você. Aquela bênção foi feita sob medida para a sua vida. Aquela bênção foi feita com cuidado de Deus, escolhida para você. A sua bênção de Deus, ela é única, não se repete. Deus ama tanto você, que você é especial demais para Ele. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite tem essa convicção. E aí, queridos, Deus resolveu aquele cisma. De cada tribo vai trazer um representante, vai trazer a sua vara. Mas dessa tribo de Levi vai ser Arão, porque eu escolhi Arão. Então Arão vai trazer a sua vara. Vamos colocar agora, atenção, coloca lá dentro do Santo dos Santos. O sumo sacerdote colocou lá dentro. No dia seguinte, vara, queridos, pedaço de madeira. A que tiver florescida, essa vai ser a vara daquele que eu escolhi. E aí, quando foram pegar as varas, que tinham seus nomes gravados, a vara de Arão, ela tinha florescido, ainda tinha amêndoas. As mesmas flores de amêndoa que tem no candelabro, elas estavam ali florescidas na vara de Arão. O que é que eu quero falar com você nesta noite? Presta atenção. Vai florescer na sua vida quando você colocar no Santo dos Santos. Aquilo que parece que morreu, está seco, entra através do véu, coloca diante do Santo dos Santos. Vai florescer, porque a vara florescida fala de ressurreição de sonhos, de renovação de vida. É isso que Deus diz para mim e para você, quando nós celebramos a ceia, quando nós entendemos que o véu foi rasgado. Para terminar, queridos, nessa noite, eu gostaria que nós entendêssemos que
Não, absolutamente, não existe mais véu que separe você de tudo que Deus preparou para você. Não existe mais véu que separe você de tudo que Deus preparou para você. 2 Coríntios 3,16 diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o que é retirado? Leiam, por favor. Tia Maricota ensinou todo mundo a ler, com certeza. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o que é retirado? O que é retirado? O véu! O véu é retirado, é aberto para você entrar por intermédio de Jesus Cristo. Se você já é convertido, se a sua vida já está entregue nas mãos de Jesus Cristo, quem já entregou a sua vida a Jesus Cristo, levanta a sua mão. Todos nós que aqui estamos nessa noite. Não tem véu, queridos. Se você ainda não entregou a sua vida, tem véu. E esse véu vai obstacular todas as bênçãos de Deus para você, que nós só temos acesso através de Jesus Cristo. Nós temos acesso a Deus. E é esse acesso que nós vamos usar nesta noite. Não deixe que nada, em nome do Senhor Jesus Cristo, separe você de Deus. Separar você de Deus é separar você da vida que Deus preparou para você. Às vezes, o véu se mostra pesado. Mas não fui eu que rasguei o véu. Você está preocupado que é pesado? Não é você que rasga. Quem rasga é Deus. Vamos descansar nele, por mais pesado que seja. Atravesse o véu, queridos. Entre no Santo dos Santos. Vamos tomar posse da provisão de Deus no maná. Vamos tomar posse do reflorescimento, da ressurreição daquilo que Deus prometeu. E não vamos deixar que nada nos separe da nossa alegria, dos nossos sonhos, da nossa vida plena em Deus. Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.